E agora, Igor, falando um pouco assim, nem tudo são flores também, um pouco das dores e dos desafios que ainda persistem no mercado, que a gente falou que é bem caótico, muita coisa está sendo resolvida, né, aos poucos. Vocês são uma camada que estão ajudando, tem outros players que eu vejo no mercado, não especificamente no jogo de vocês, mas fazendo outras coisas interessantes, mas ainda tem as dores. A gente viu recentemente a planilha que foi vazada, né, que ali é meio que uma muro das lamentações ali do lado das agências, né, reclamando ali dos caras. E do outro lado, muitos influenciadores ficaram... Poxa, mas a agência, assim, deu a entender que é só o influenciador que não era o cara profissional ali, alguns deles, mas alguns influenciadores também ficaram, né, tristes ali, ficaram enfurecidos com algumas agências, porque, por exemplo, o cara é criativo. O cara foge o script, mas o cara é criativo, mas o cara... Então eles também não sabiam dizer, assim, dava nota baixa pro cara, porque ou ele seguia tudo certinho e dava nota baixa e foi pouco criativo, ou ele saía muito fora da caixa e também não me serve, então você via uma coisa estranha. Você pode contar um pouquinho mais sobre esse ponto e outros que você pode considerar relevante sobre desafios e arestas ou dificuldades que têm que ser resolvidas ou que são inerentes e não tem que mais ser trabalhadas do que qualquer outra coisa, assim? Acho que a famosa planilha, do ponto de vista de fofoca, funcionou super bem. Durante uns 3 dias só se falava isso no mercado, em todos os meios. Mas se parar para prestar atenção, ela é muito reveladora sobre uma grande vulnerabilidade desse mercado, um grande desafio. Que, para mim, foi uma ótima oportunidade de levar para a equipe e falar, a gente tem que estudar algumas coisas aqui que a gente não pode esquecer nunca. Que uma grande vulnerabilidade dessa indústria é que o principal ativo dela, a matéria-prima desse mercado, são pessoas. Então, a planilha, apesar de ser uma amostragem extremamente pequena, ela está falando de pessoas, não está falando se a qualidade da soja é boa ou ruim. Está falando de comportamento de pessoas. E ele está falando de empresa, que é um CNPJ, uma coisa Exato. blindada, que tem várias pessoas. É uma pessoa diretamente, é tipo assim, é o PT do cara, não sei o que. Exatamente. É um negócio muito específico, é verdade. E aí, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o principal ativo do mercado são pessoas, e pessoas 100% aí, sem exceção, estão suscetíveis à variação de humor, a doença, saúde mental, tudo. A ego, a vaidade, qualquer coisa, saúde mental, tudo isso, esse é um risco que existe, é um risco muito grande e é um risco muito difícil de mensurar. Então, assim, dentro lá da sementinha que eu falei que eu queria provar para investidores que, por exemplo, um ator X poderia dar resultado Y para um filme, essa é uma variável que a gente não consegue mensurar. Total. Então, assim, ou se cria um sistema, uma planilha dessa, né, um banco de dados vivo, e não duvido nada que tem alguém trabalhando nisso, mas que pode ser enviesado também, porque você pegou bode de alguém, seja um influenciador com agência, ou agência com influenciador, isso vai estar ali. Mas isso a gente tem que estar atento. Então, foi uma ótima oportunidade para a gente olhar para casa, ali para a nossa cozinha, e falar como é que a gente mitiga esses riscos que não são mensuráveis. Sim. Do tipo, se a pessoa deixou se comportou de tal forma que não agradou ao mercado, como que isso não impacta nele pagar a operação que tiver com a gente, por exemplo. Sim. Então, acho que isso para mim foi uma materialização ainda da falta de profissionalismo do mercado, sim, do caos que a gente falou aqui algumas vezes hoje, por ser uma indústria muito nova que cresceu de uma forma muito orgânica. Acho que todo mercado sempre vão ter bons profissionais e profissionais ruins, profissionais que entregam e profissionais que não entregam, profissionais egocêntricos e profissionais super tranquilos. Acho que isso não tem como evitar. A gente, em Nudo, olha muito para números, uhum, e, obviamente, sempre buscando fazer a coisa certa. Se a gente entende que existe alguma coisa que a gente não concorda do ponto de vista ético, moral, a gente tem todo o direito de não querer fazer operação. Então, sim, esse tipo de vazamento acende alguns alertas ali para o mercado, e para Nudo e outras iniciativas que estão querendo olhar do ponto de vista financeiro, entender que o fator humano ele pesa muito nesse mercado. Nem tudo é número. E lida, como você falou, com pessoalidade, de fato, né? Você não tem uma marca. Quando uma marca, ela faz um trabalho para ocupar um lugar na cabeça das pessoas, e ela é formada por um monte de gente. E quando tem algum problema de marca, às vezes pode ter sido o erro de uma pessoa dentro de um contexto, e isso tem que ser comunicado e tudo mais. Então, assim, quando é pessoa, é variação de humor, como você falou. Ela está muitas vezes dividindo uma parte do dia a dia da vida dela. Às vezes ela está
deprimida, ela não quer, ela dá uma sumida. Então, assim, é igual você falou, realmente é um outro jogo que o mercado tem que aprender a lidar. Vocês, como provedores, como parte desse ecossistema, estão aprendendo a lidar e endereçar isso de alguma forma, né? O pessoal e o profissional, eles se misturam muito, totalmente, assim. Muito mais do que uma empresa familiar que o dono da empresa gasta a viagem da família no cartão de crédito. É uma camada ainda maior, porque às vezes o personagem e a pessoa se misturam. Total. Tem um caso aí bastante famoso de uma menina que interpretava uma milionária e agora realmente... talvez não tenha se tornado milionária ainda, mas elevou muito o padrão de vida. E aí só que as pessoas confundem quem que é o personagem, quem que é ela. Então, assim, eu acho que isso é um retrato do que como o mercado funciona. E a mistura é tão grande que, que assim, tem pessoas que você pode falar assim, pô, como profissional, assim, eu não gosto da forma como a pessoa trabalha, mas para tomar uma cerveja numa pessoa física, ela é legal. Não dá nem para fazer essa distinção nesse caso, porque, como você falou, os personagens e a coisa se mistura, ainda mais nesse caso específico, que a menina ela se posiciona com... que ela veste essa carapuça e depois, em alguns momentos, ela fala assim, ó, tô fora do personagem, tô dentro do personagem, mas isso confundia a cabeça pra caramba de quem ela tá é cancelada pelo personagem, na vida pessoal é outra pessoa, o oposto daquilo. Assim, exato, né? Então cria essa coisa de múltipla personalidade na cabeça de quem tá ouvindo, né?